Seja bem-vindo ao canal Zilli Market. Se você chegou até aqui nessa análise proibida que você não deveria assistir, eu vou te contar ao final o porquê eu não queria que você chegasse até essas informações. Vamos lá, a gente vai analisar o fundo Hectare, o fundo HCTR11, e vamos tentar entender o porquê que esse fundo despencou tanto atualmente. Ele vem de uma queda muito brusca e a gente vai tentar entender as razões disso e quais são as perspectivas para ele daqui para frente. Vamos lá que essa análise é proibidona. Então, primeiramente, a gente vê, no último relatório gerencial informado pelo fundo, ele demonstra pela primeira vez o acordo feito com a Gramado Parks. As razões do fundo ter caído tanto é que desde aproximadamente de abril, o fundo vem sofrendo com muita inadimplência de vários CRIs, entre eles os CRIs do grupo Gramado Parks, Hope, One, entre outros. E aqui ele menciona pela primeira vez o acordo com o grupo Gramado Parks. Esse acordo vai gerar uma concessão de waivers para o grupo Gramado Parks, que atualmente se encontra em recuperação judicial, e foi feita a renegociação das dívidas através da FortSec. Então, nesse acordo, o waiver vai ficar até julho de 2024 e esses CRIs do grupo Gramado Parks correspondem a aproximadamente uns 13% da carteira do HCTR11. Então, a gente pode prever que desde que o grupo Gramado Parks retome os pagamentos, aproximadamente em agosto de 2024, os dividendos do HCTR devem aumentar consideravelmente. Mas ainda não é essa a nossa razão de esconder de vocês o porquê essa análise é tão proibida. Agora, a gente analisando a carteira do HCTR11, a gente verifica que a maior parte dele é composta por CRIs, ele tem alguns fundos imobiliários e o restante é caixa. Entre as garantias, a gente vê que ele tem a maior parte sênior, isso é muito bom, mas tem quase 30% de subordinada, que não é tão legal. Então, tá razoável, mas é um fundo que entrega realmente muito risco. Não é à toa que, em muitos momentos, ele entregou bons dividendos aos seus investidores. A gente vê aqui os fundos imobiliários que o HCTR investe. A gente está vendo o XBXO aqui, que é um fundo que não está pagando dividendos atualmente, então a renda dele não está vindo do XBXO. É preciso que esse fundo retome o pagamento de dividendos para melhorar a saúde do DEVA. O Serra Verde é um fundo extremamente problemático e ele também não vem pagando dividendos. Ele está passando por um processo de grande desvalorização, então a gente não pode muito contar com a parte dos FIIs, porque ainda não há previsão de quando esses fundos que compõem principalmente a carteira vão retomar o pagamento. A gente vê que a parte de FIIs é em torno de 18% e somente em torno de 5% desses 18% é que estão realmente performando até o momento. Aqui a gente vê a parte dos CRIs pulverizados do HCTR11 e aqui a gente já começa a ver o pulo do gato, porque a gente vê que tem muitos títulos com concessão de waiver. Circuito das Compras, concessão de waiver. Loteamento Goiás, concessão de waiver. Aqui os títulos da Gramado Parks, Brasil Parks, havendo também muitos títulos em fase de negociação. A gente vê a cor amarelinha aqui, todos os títulos em fase de negociação. Os verdinhos que estão sem esse símbolo branquinho é porque estão adimplentes em waiver. E é essa uma das questões que eu preciso mostrar para vocês. Aqui o restante dos pulverizados, mais alguns em waiver, aqui mais 3 em waiver, que um deles inclusive é do grupo Gramado Parks. Aqui a parte dos corporativos, a gente vê o X do problema nessa questão da diminuição dos dividendos do HCTR. Porque aqui a gente vê ativos com grande exposição da carteira. O Hope com 12%, mais 5% do Hope, o One com 8,1%, mais 7,2%. A gente vê aqui os títulos do Gramado Parks também, na faixa de 2% e 3%. Todos esses títulos aqui, com exceção dos dois últimos, estão em período com concessão de waiver. E esse waiver para o Hope e o One principalmente, foi concedido até dezembro de 2023, então já está acabando. Aqui a gente vê novamente os fundos, que correspondem em torno de 5% apenas os que estão performando, porque Serra Verde e o XBXO não estão performando no momento. Então, aqui a gente vai ver
Os dividendos pagos pelo HCTR no passado já foram muito generosos. Se a gente vê aqui dezembro de 2021 pagando 1,60, depois foi caindo para 1,40, chegou a pagar 1,75 em maio de 2022, aí foi tendo reduções, né, por conta de inadimplência, até chegar nos dias atuais em que, desde que começou os problemas mais ou menos por volta de março, ele foi pagando 50 centavos até chegar no mês de setembro, pagar 17, aí veio aquela queda brusca, né? Aumentou um pouquinho para 27 em outubro, agora em novembro está pagando 34, mas ainda está muito longe dos pagamentos efetuados no passado. E qual que é o pulo do gato? Por que que eu não quero que você veja esse vídeo até o fim? Eu fiz uma relação dos CRIs que estão em prazo de waiver e o término. E olha só, os ativos da esquerda são aqueles que o término do waiver vai acontecer já no final do ano de 2023, em dezembro, ou no início de 2024, como é o caso do loteamento Goiás, que em janeiro já termina o período de waiver. E olha só, 44% da carteira está concentrada nesses títulos. Então pode ser que a partir de janeiro, fevereiro de 2024, a gente tenha um aumento expressivo, muito expressivo no pagamento de dividendos pelo HCTR11, desde, é claro, que esses títulos voltem a fazer os pagamentos em dia. E não para por aí. Se a gente olha a planilha da direita, a gente vê os títulos do Brasil Parks, aqueles que a gente comentou no início, que correspondem em torno de 13% da carteira, com o waiver concedido até julho. Se o Brasil Parks retomar os pagamentos em dia, a partir de agosto de 2024, o HCTR pode ter um aumento de dividendos também muito expressivo, né? Mais 13% da carteira concentrada nesses títulos. Analisando aqui o HCTR hoje, a cotação dele está em R$ 36,32, por isso que eu não quero que vocês vejam essa análise, porque não é recomendação de compra, cada um perde o dinheiro da forma que quiser, mas eu estou muito interessado em adquirir muitas cotas do HCTR11 enquanto ele estiver nessa faixa de preço, pois eu acredito que é assim que aqueles CRIs que estão em período de concessão de waiver retomarem os pagamentos, principalmente os que já terminam o waiver agora em dezembro e janeiro de 2024, essa cotação vai subir muito. O valor patrimonial por cota do HCTR11 é R$ 112,96, muito acima da cotação atual, né? Por isso que o PVP dele está 0,32, com um desconto de quase 70%. Então é isso aí. Não é recomendação de compra, mas eu não quero que você assista esse vídeo, porque eu estou disposto a comprar muitas cotas do HCTR11, porque eu acredito que é uma boa oportunidade para mim, né, segundo a minha análise, de ganhar uma boa valorização. É isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, chegou até o final, deixa seu like, dá aquela força, inscreve no canal, que eu vou estar procurando mais fundos imobiliários com desconto e um potencial de valorização para apresentar para vocês. Um abraço.